vamos dar sequência. Eu deixei por último, porque não menos brilhante, além de meu amigo, ele é provocador. O professor Antônio Freitas é uma das personalidades da educação superior brasileira. E eu vou contar uma passagem antes que ele entre aqui, porque nós tivemos uma passagem na Nacel sensacional. Nós fizemos um painel com a OAB. OAB presente. Estavam lá o pessoal do ensino jurídico, essa coisa toda, e o professor Freitas, né, com as diretrizes curriculares do direito para relatar, foi lá. Eu acho que o pessoal da OAB não conhecia o professor Freitas. Certamente não conhecia. E eles começaram com aquele conservadorismo, com aquela ladainha, com aquele quais. E o professor Freitas rasgou o verbo na frente de todo mundo, foi aplaudido de pé pelos nossos associados da Nacel. E o pessoal da OAB não sabia mais o que falar nem o que fazer. Tamanha foi o susto que eles levaram com a coragem, com o brilhantismo, com a inteligência, com o discernimento, com a verve, mas, sobretudo, com essa simpatia que é o meu amigo Antônio Freitas. Então, eu quero passar a palavra para o nosso eterno conselheiro, ex-presidente da Câmara de Educação Superior, do Conselho Nacional de Educação, professor Antônio Freitas, para proferir a sua palestra. Muito obrigado. São palavras de amigo, né? Nós temos muitos amigos. Eu quero agradecer a CBESP, a BMS, a Nacel, ao Arthur Esperando Macedo, ao meu ex-colega e meu amigo do coração, professor Arthur Macedo, espero que ele esteja assistindo, meu amigo Paulo Gomes Cardim, professor Celso Nesquier, o Roberto Lisa Cury, as belas palavras do Eduardo Parente e Murilo Ângelo. Eu acho que já falaram tudo que eu teria que falar, entendeu? Mas qual é o nosso cenário atual? Nós temos 14,5 milhões de pessoas supostamente desempregadas, ou seja, sem carteira assinada. E não vai haver emprego para todas as pessoas com carteira assinada. Então, o empreendedorismo é realmente a mola mestra para não só gerar trabalho, gerar atividade, mas também para a evolução social dessas pessoas. Não é? Eu me lembro que, alguns anos atrás, existia, da frente dos Correios aqui no Rio de Janeiro, uma agência do Banco Bradesco, que tinha centenas de caixas. E hoje não tem mais centenas de caixas. Na verdade, não tem mais Bradesco. Não é? Hoje se faz cirurgias a laser, sem cortar a pessoa. Você faz cirurgia robótica. Nos escritórios de advocacia e muitas outras áreas, você tem inteligência artificial. Nas fábricas de automóveis, de caminhões, você tem robôs. Você tem o ensino mediado por tecnologia, você tem a telemedicina. Ou seja, nós estamos vivenciando um momento de grandes impactos e mudanças. E uma coisa nós sabemos, não sabemos o que vai ocorrer daqui a 10 anos. Como ensinar hoje a uma pessoa o que eu não sei o que vai ocorrer daqui a 10 anos? Por favor, pode mudar, pode mudar. Pode mudar para o outro. Mudar, aí. Bem, não, pode voltar, meu filho, pode voltar. Aí. Bem, estimular e fortalecer a criação de novos ecossistemas empreendedores descentralizados geograficamente. Aqui no Brasil, você tem um grupo muito forte no Rio Grande do Sul, tem outro grupo forte na PUC Rio de Janeiro, você tem o César em Recife, ou seja, descentralizar a inovação, o empreendimento. Não é? Essa descentralização é fundamental. E deve haver um imbricamento entre o poder público, entidades de apoio ao fomento, empreendedores, incubadoras, investidores, escolas e universidades. E para que haja realmente a promoção de uma cultura empreendedora, é necessário acabar com a burocracia e o excesso de tributação. Em muitos países, você abre uma empresa em um dia e fecha em um dia.
Aqui, para abrir uma empresa, você leva alguns meses. Para fechar, leva alguns anos. E olhe lá. Os senhores têm aí uma foto do Silicon Valley, mas poderia ser também uma foto do Centro de Pesquisa do Triângulo, na Carolina do Norte, ou do Centro de Pesquisa de Boston, ou de Seattle, ou de Recife, lá do César, e assim por diante. Pode passar, por favor. A questão da educação empreendedora. A educação empreendedora, ela é fundamental, que, como falou os nossos antecessores, não é? E eu fico muito feliz com o Eduardo Parente mencionando aquelas escolas em locais longínquos, porque a educação ela é um instrumento de ascensão social e desenvolvimento pessoal. Ascensão, instrumento de ascensão social e desenvolvimento pessoal. Aqui está esse símbolo para mim, o nosso Osiris Silva, que criou a Embraer, criou o Bandeirante. Mas nós temos aqui muitos empreendedores, não é? O Chaim, que ele mencionou, não é? Mas temos o Paulo Lema, temos o Alexandre Costa, do Cacau Show, a Luísa, que vai estar aí conosco, não é? A Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Ou seja, essa ascensão social de pessoas que eram muito pobres só ocorreu devido à educação. E a educação também não é só aquela dentro da escola. Temos que sair da sala de aula, temos que sair da sala de aula, temos que vivenciar o mundo real. Uma coisa que me chama a atenção é que em áreas como robótica e matemática, nós temos uma Olimpíada Nacional onde alunos brasileiros alcançam posições de destaque mundialmente. E eu pergunto, por que não temos uma Olimpíada de empreendedorismo? Eu acho que o SEBESP, a BMS, qualquer associação, podíamos fazer uma Olimpíada de empreendedorismo que é essencial para o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento nacional. Pode passar para outra. Reconhecer a oportunidade de negócio. Quer dizer, o empreendedor é aquele sujeito que tem a mesma informação que a mídia nos repassa. É que assiste televisão, que lê o jornais, as revistas. Ele tem as mesmas informações, mas ele consegue perceber alguma oportunidade naquela informação que todos têm. Por exemplo, esse Airbnb, não sei se os senhores sabem como criou esse Airbnb, mas foi o seguinte, teve um congresso de medicina em São Francisco e não tinha mais quarto em hotel. Então os garotos tinham em casa um colchão de ar, E aí eles anunciaram um colchão de ar com bed e breakfast. Então daí nasceu o Airbnb. Ou seja, reconhecer oportunidades, a educação que leve a pessoa a pensar, a criar e a reconhecer oportunidades onde ela aparentemente não existe. E aí nós temos muitos exemplos. A melhor maneira de ensinar empreendedorismo na escola é de forma prática. Eu tive contato com a Universidade de Aalto, na Finlândia, onde o curso de empreendedorismo, o professor deu 2 aulas ou 3 e mandou as pessoas empreenderem. Vão empreender e depois voltem e fiquem me consultando na medida do possível. Um outro caso que eu conheço, o professor dava $10, $20 ao aluno e mandava eles empreender e voltem com resultados. O resultado, superávit, ia para uma instituição de caridade e o dinheiro básico voltava para a instituição. Ou seja, empreendedorismo tem que ter um enfoque muito prático. Não é ficar lendo livros, não é ficar lendo artigos. Isso até pode ser bom, é até recomendável, mas tem que ter muita prática, muito
de metodologias ativas. Metodologias ativas. Até porque nas metodologias ativas, o aprendizado é em torno de 90%. Metodologias ativas, o aprendizado é em torno de 90%. Aula expositiva, o aprendizado, quando muito, chega a 20%. O aluno tem que sentar e queimar a pestana. Ao passo que nas metodologias ativas, como nós estamos sugerindo aqui, o ensino na prática, o aprendizado chega a 90%. Não podemos esquecer dos soft skills. Os soft skills. Porque quando temos as máquinas substituindo o homem, inteligência artificial, robôs, etc., o que é que sobrou para a gente? Para o professor, para o aluno, para o médico? O que sobrou foram as habilidades humanas. As habilidades humanas. Liderança, capacidade de trabalhar em equipe, interagir com pessoas. Ou seja, o que vai ficar para nós é uma beleza. Daqui a 10, 15 anos, vão ser essas soft skills, as habilidades humanas. Porque o trabalho duro, o trabalho pesado, vai ser feito por robôs, vai ser feito por máquinas, vai ser feito por inteligência artificial. Então, todos nós, de alguma forma, em nossas escolas, devemos incentivar em muito os soft skills, que eles valem hoje, valerão amanhã e possivelmente daqui a 15 anos. Daqui a 15 anos, nós esperamos ter mais máquina funcionando e as pessoas trabalhando em atividades muito mais finas, muito mais adequadas ao ser humano. Uma coisa que me deixa realmente pensador é a questão do financiamento. Por exemplo, o nosso problema agora é das vacinas. Tem que financiar, tem que ter vacina para 210 milhões de brasileiros ou 180 milhões, para uma quantidade enorme. Israel comprou vacina da Pfizer pagando 3 vezes mais caro para poder receber logo a vacina. Não é? Os Estados Unidos, ele comprou 3 vezes mais vacina do que precisava. Ora, nós temos que vacinar os nossos alunos da educação básica, como disse o nosso amigo Eduardo, né? Eduardo Parente. Temos que vacinar nossos alunos da educação básica, nós temos que vacinar nossos alunos da educação superior, através de um financiamento amplo e restrito, não só porque nós queremos ou gostamos, porque está na Constituição. Educação é um direito de todos, um dever do Estado. Quer dizer, não, tudo fica assim simples, aonde metade das pessoas vão para a escola, outros abandonam as escolas, e fica por isso mesmo, fiéis aumentam, fiéis diminuem, porém outras atividades são a remuneração duplica, triplica e assim por diante. Ora, chegou o momento de nós trabalharmos por um financiamento amplo e restrito para todas as pessoas. Não é possível que num país como esse nós tenhamos metade das pessoas sem educação. Essas pessoas não são pessoas que vão ficar à margem da nossa economia, não vão contribuir. E aí eu posso lembrar do Derek Bock. Se você acha que a educação é cara, tenta a ignorância. Nós já tentamos a ignorância. Nós já tentamos a falta de educação. Nós já tentamos fechar os olhos com relação àqueles que mais precisam. E o resultado é que não tem funcionado. O resultado é que é absolutamente negativo. Então, seria muito mais barato, nós vacinarmos todos os brasileiros, de todas as classes sociais, com a educação. Eu falei antes, na Finlândia. Na Finlândia, os alunos não pagam a universidade, seja ela pública ou particular, não é? E ainda o governo dá um dinheiro para eles estudarem, tem uma bolsa. Todos os alunos têm uma bolsa. Claro que é um país pequeno, a situação é diferente, mas de qualquer forma é motivacional. É motivacional. Então, mas
pedir para cumprir a Constituição, educação é direito de todos, dever do Estado. Isso aí é o mínimo minimorum. E como, repito, Derek Bock, se, se você acha que a educação é cara, tente a ignorância. Então, da mesma forma que nós estamos vacinando, queremos mais vacina contra a Covid, por questões sanitárias, nós devemos querer mais educação por questões de mobilidade social, por questões de justiça social, para que as pessoas possam, que a pessoa seja mais competitiva, as empresas serão mais competitivas e o Brasil será mais competitivo. Então, investir em educação é talvez o investimento de maior retorno. E já existem estudos sobre isso. Investir em educação é onde você tem maior retorno. Vamos ao seguinte. Seguinte, por favor. O empreendedorismo é a chave para o desenvolvimento sustentável e inovador. Todas essas grandes novos produtos, novos serviços que são oferecidos, isso tem surgido da onde? Do empreendedorismo, daquela pessoa que é arrojada, daquela pessoa que tem uma percepção diferenciada, que tem que tem uma educação adequada para aquele tipo de atividade. Então, investir em empreendedorismo é investir em desenvolvimento sustentável e inovador. E aí voltamos à conversa anterior. É absolutamente importante que nós possamos, que nós devamos cumprir a Constituição e investir na educação como dever do Estado. Não é possível que 10% das nossas escolas básicas não tenham sanitário. Como é que um aluno que não tem sanitário não vai lavar as mãos? Vai manter a higiene necessária no momento de pandemia? Como? É impensável nós convivermos pacificamente com uma situação como essa. É impensável aceitar isso como fosse uma coisa normal. Não é normal. Bem, quando você é empreendedor, sei lá, vamos imaginar a Luísa Trajano, Jorge Paulo Lema. Se você é empreendedor, você cria novos negócios. O Jorge Paulo Lema, quando era jovem, eu não sei se eu invejo ele mais quando ele é hoje ou quando ele era jovem. Quando ele era jovem, ele era um garboso surfista de Ipanema, não é? E tornou-se um dos maiores investidores do mundo, o maior do Brasil. Não é? Mas temos uma lista enorme de empreendedores. Esses empreendedores geram empregos formais. Esses formais eu não sei até quando, mas são empregos. O empreendedorismo ajuda a desenvolver novas tecnologias. Né? Esse imbricamento de universidades, escolas, empreendedores, instituições de fomento, não é? Ajuda o desenvolvimento de novas tecnologias, como laser, por exemplo. Não é? Ou, por exemplo, toda essa tecnologia de telemedicina. Então, esse imbricamento é mais que necessário. Desenvolver novas tecnologias e criar produtos e serviços novos. Serviços como a educação mediada por tecnologia. Quando eu estava presidindo a Câmara do Ensino Superior, e o Cury me acompanhava, eu acho que todos da Câmara me acompanhavam, não é? Eu era absolutamente a favor de acabar com essa coisa de metodologia de ensino presencial, metodologia de ensino à distância. Isso é uma loucura, isso já acabou. Como é que uma instituição como a GV, por exemplo, pode formar um doutor, pode formar um mestre, mas não pode escolher qual a tecnologia que ela vai usar? Se você pode dizer que alguém é doutor, que é mestre, que é bacharel em administração, que é médico, que é engenheiro, você pode muito mais, mas não pode dizer qual é a tecnologia que você vai utilizar para formar
Os nossos professores, como foi dito aqui, os nossos 2 ou 3 milhões de professores da educação básica, espalhados no continente e que precisam do uso da mediação tecnológica para poder aprender sobre a BNCC, sobre a Base Nacional Comum Curricular, que inclusive, que inclusive conta com empreendedorismo e ensino ou educação financeira. Então, é impensável você ter essa separação, essa clivagem de educação à distância e educação presencial. A instituição é que tem que escolher qual a tecnologia que ela vai utilizar para atender o aluno que está lá no interior do Amazonas. Eu tenho um aluno, eu trabalho na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Eu tenho um aluno que mora no Recreio e ele prefere o ensino mediado por tecnologia de que pegar 4 horas de viagem simplesmente para assistir aula na Fundação Getúlio Vargas. Não é? Então, chegou o momento de nós acabarmos com essa clivagem, falar só sobre ensino. E cada instituição utilizar a metodologia, a tecnologia que julgar adequada para atingir aquele aluno. Não é? É óbvio por exemplo, num curso de medicina, você precisa ter contato com os pacientes, treinar com simuladores e assim por diante. Não é? Mas isso aí é uma decisão interna da instituição. Não é? Isso não seria uma invenção minha. O mundo todo funciona assim. O mundo funciona assim. Muito bem. Por favor, o seguinte. Os empreendedores são a força. Olha, eu estou voltando a 1911. 1911. Ou seja, eu estou falando que para ser empreendedor, eu estou voltando a Schumpeter, em 1911, na teoria do desenvolvimento econômico. Não é? E, obviamente, para eu ser empreendedor, eu creio que ajuda um bocado você ter educação. Você ter educação para poder escolher o que você vai fazer como algo relevante que tem impacto, seja impacto acadêmico, seja impacto para a sociedade. Não é? Então, eu estou voltando a 1911 com Schumpeter. Os empreendedores são a força motriz do crescimento econômico. Ao introduzir no mercado inovações que tornam obsoletos os produtos e as tecnologias existentes. Isso já em 1911, aonde Schumpeter ele já pregava o empreendedorismo. Ou seja, seria absolutamente natural que no curso de Direito, no curso de Medicina, no curso de Administração, em todos os cursos que as pessoas pudessem exercer como atividade liberal, você tivesse o toque de empreendedorismo. Pode passar ao seguinte. Financiamento e suporte ao empreendedor. Bem, primeiro, eu vou repetir de novo, é o financiamento para aquelas escolas de educação básica que não tem sanitário. Como é que nós podemos treinar esses professores? Como já foi dito pelo Eduardo antes, só existe uma forma, que é usando metodologia mediação tecnológica. Como é que eu vou atingir 2 ou 3 milhões de professores espalhados nesse Brasil com baixa renda, se não for através de mediação tecnológica? Isso é absolutamente fundamental. Para isso, tem que haver uma política de apoio financeiro para que isso ocorra. E suporte técnico de longo prazo.
Isso já foi feita a prova dos 9. Por exemplo, a soja é um produto asiático que não nascia no Rio Grande do Sul, muito menos em Mato Grosso, menos ainda no Piauí, nem no interior da Bahia. Ou seja, a Embrapa, através do suporte tecnológico, ela pegou aquela planta asiática e adequou ao solo brasileiro. E ensinou como cultivar essa planta para ser o sucesso que é nas nossas exportações e para a nossa alimentação. E, simultaneamente, houve a política de financiamento, de apoio ao agronegócio, através do Banco do Brasil. Então, o que nós precisamos na educação é esse suporte tecnológico e política de apoio financeiro, porque eu vou educar pessoas que não têm recursos. Não é? Então, isso é tão possível que criou-se a Embrapa, não é? Que desenvolveu a tecnologia, e o Banco do Brasil fez o aporte financeiro para fazer o investimento que está na Constituição e que tem o maior retorno possível. É o investimento em capital humano. Dessa forma, com recursos e suporte tecnológico, as instituições públicas e particulares, não é, serão capazes de alavancar a competitividade e a sustentabilidade do Brasil na competição internacional. E eu falei instituições públicas e particulares. Tem uma instituição pública excelente, tem instituição pública média e tem instituição pública de baixa qualidade. A mesma coisa ocorre com as privadas, não é isso? Temos excelentes, nós vimos aqui já exemplos. Hoje eu assisti 2 palestras da PUC São Rio Grande do Sul, da PUC do Rio de Janeiro, excelente. Então, ser particular, ser privada ou ser pública não faz a diferença. O que importa é o nível de qualidade. E aí eu tiro mais uma vez o chapéu para o Eduardo e para todos aqueles que levam a educação Brasil afora, porque o mais difícil é pegar aquele aluno que fragilizado de uma educação do ensino médio frágil e receber aquele aluno com carinho e fazer uma tremenda transformação naquele aluno e deixá-lo pronto para empreender ou para se empregar em qualquer tipo de instituição. Eu mesmo conheço pessoas jovens que vieram de uma origem muito modesta, que estudaram em escolas particulares e que hoje ocupam, ainda jovens, muito jovens, ocupam altos postos de direção em diversas empresas. Então, é um motivo muito grande de orgulho essa força transformadora das instituições que acolhem, que são as particulares, que acolhem bem. Mas, se nós quisermos realmente dar uma reviravolta no país, como a Finlândia deu, como a Coreia do Sul deu, como muitos outros, até podemos dizer aqui na América Latina, tem países da América Latina que deram essa mesma reviravolta. E para isso, faz necessário o apoio financeiro para os alunos, para as escolas, para as instituições de ensino e, se necessário, o apoio tecnológico para desenvolvimento de produtos e serviços que podem ser colocados no mercado. Por favor, o seguinte. Aí está o nosso Amador Aguiar, criador do Bradesco. Não é? Nós temos no Brasil hoje, a maioria dos nossos empreendedores são por necessidade, quase 50%. Temos empreendedores por oportunidades, como Jeff Bezos, que estava muito bem na empresa, mas teve uma visão, saiu, criou a Amazon e é o que é. Não é?
Mas também podemos formar pessoas que vão trabalhar em empresas que estão dispostos a internamente modificar as empresas, né? Como sendo um empreendedor corporativo. Agora, na crise, o instinto de sobrevivência, o instinto animal, incentivou o comportamento criativo da população. Quantas instituições particulares, quantas, que em uma semana se adaptaram do presencial para o ensino mediado por tecnologia, não é? Mediado por tecnologia, e fizeram essa mudança em uma semana. E deu tudo certo. Ou seja, a pandemia incentivou esse espírito criativo e esse espírito animal, de mudar as coisas para melhor. Mudou o comportamento criativo da população. Bom, a seguinte. Eu admiro muito o Steve Jobs. Admiro muito o Steve Jobs. E, mais uma vez, o Schumpeter. Né? Para Schumpeter, a inovação seria a introdução comercial de um novo produto. E Steve Jobs está mostrando um novo produto, que é um produto que é uma invenção que mudou o mundo. Não é? Da mesma forma que, quando eu era jovem, tinha aqueles computadores enormes, você entregava os cartões, recebia no dia seguinte. Depois criaram um computador de mesa. Isso foi uma inovação disruptiva. O que eu levava um mês para fazer, eu passei a fazer em um dia, porque eu errava, consertava e saía, no final do dia estava pronto. Então, quando eu passei do mainframe para o computador de mesa, nós tivemos uma mudança disruptiva. O Steve Jobs, ele, quando passou do computador de mesa para o iPhone, foi outra mudança disruptiva. Com esse iPhone, você pode até telefonar. Você pode perguntar qual o tempo, qual é a altura, qual é a pessoa mais alta do mundo, qual é a capital do Afeganistão e assim por diante. Ou seja, essa máquina cada vez faz mais coisas. Isso é uma mudança disruptiva. O nosso mundo vai funcionar através dessa máquina. Vai funcionar através dessa máquina. Isso é uma coisa fantástica. Só que essa coisa fantástica, ele não inventou nada. Simplesmente ele inventou essa coisa fantástica. Mas o que está dentro dela, o processador, a memória RAM, a memória flash, a capacidade de armazenamento, a bateria, sistemas operacionais, tudo isso já existia. O que ele fez foi compactar tudo dentro dessa maquineta. E quando o engenheiro veio para ele com um pauzinho para tocar nos botões, ele disse: não. Por que eu quero pauzinho? Se eu tenho 10 dedos, para que eu vou querer um pauzinho para tocar nos botões? Então, como diz Schumpeter, uma nova combinação de algo já existente. Essa evolução disruptiva veio de uma combinação de algo já existente. Ele pegou só coisas existentes e juntou essas coisas existentes no iPhone, que mudou o mundo. O seguinte, por favor. Nós somos professores e nós adoramos a nossa profissão e às vezes nós temos assim um sentimento que finanças é a coisa mais importante do mundo, ou que marketing, ou logística, ou seja lá o que for, é a coisa mais importante. Essa certeza é bom nós não termos, porque pode ser que o que hoje é brilhante, é inovador, daqui a 5, 10 anos, 15, seja totalmente obsoleto. E aí eu lembro o caso do aluno Fred Smith, em 65, na Universidade de Yale.
universidade top dos Estados Unidos. Ele elaborou o seu plano, um plano de negócios. Ele elaborou um plano de negócio extremamente bem feito, completo, entregou ao professor. E aí embaixo os senhores têm o que o professor disse. O conceito do Fred Smith é interessante e bem formulado, o trabalho estava bem feito. Mas para ganhar uma nota melhor do que C, que é a nota mínima para passar, a ideia precisa ser viável. Ou seja, o professor de Yale achava que aquela ideia não era viável. Ou seja, nós temos uma porção, o professor tem uma porção de ideias preconcebidas que não pode matar o espírito criativo, investigativo do aluno. Nós temos que incentivar. A coisa mais importante que um professor pode fazer é incentivar o aluno a continuar aprendendo. Não é aprender cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, não. Você motivar o aluno para o aprendizado contínuo, aí ele vai aprender na graduação, no programa Lato Sensu, no mestrado, no doutorado, se esse for o destino dele. Não é? Então, não devemos cair no erro do professor que orientou o Fred Smith no seu plano de negócio. Dizer que esse plano era inviável. Era inviável de acordo com os conceitos deles. Eu tive um exemplo de aluno aqui na UFRJ, que no curso de física, engenharia, né? Ele fazendo o curso de física, ele resolveu o problema de uma forma correta, absolutamente correta. Porém, era diferente da que o professor queria. E o professor deu 0 para a questão. E o aluno queria bater no professor. Entendeu? Então, quer dizer, essa falta de entendimento nós não podemos ter. A nossa principal missão é estimular a criatividade, a inovação, a vontade de aprender, de descobrir, de ter resiliência, de desenvolver as habilidades humanas. Não é? Esta é a nossa missão maior. Não podemos deixar o aluno sair da escola cansado, caindo. E eu gosto muito de metodologia ativa, porque imagina uma pessoa que acorda às 5 horas da manhã, vai para o trabalho, trabalha de 8 até as 5 ou 6 horas da tarde, depois vai para a faculdade, aí vai tomar aula expositiva. Não sei, 3, 4 aulas expositivas. Na última, ele já está dormindo em sala. O que ele retém ali está aprovado. É no máximo 20%. Com metodologias ativas, o professor é apenas um tutor, um supervisor, um orientador, um estimulador. E aí o aproveitamento em sala é cerca de 90%. E essa metodologia ativa já são muito utilizadas em Bolonha, né? Na União Europeia. Diversas instituições no Brasil já usam metodologia ativa. Ou seja, na metodologia ativa, o aluno aprende na própria sala de aula. E aí ele não cai no sono, ele não fica desestimulado, ele não desiste de estudar. A metodologia ativa, bem aplicada, ela mantém o aluno focado, interessado em aprender mais. Então, esse é um ponto que nós devemos considerar. Nossa principal função é estimular a criatividade e a inovação. Estamos, dessa forma, gerando empreendedores em diversos níveis. Seguinte, por favor. Bem, para concluir, é muito fácil. Quer dizer, eu pessoalmente, eu tenho uma pessoa, que não vou citar nome, porque citar nome sem autorização não é bom. A pessoa diz o seguinte: pensar dói. Não fica pensando quando é que eu vou fazer. Começa a fazer amanhã, começa a fazer hoje. Just do it, faz isso agora. Esse just do it da Nike, não é? Esse símbolo, não é? E o nome Nike é de uma deusa grega da vitória.
que era capaz de voar, de correr em alta velocidade. E quem criou essa empresa foi o Phil Knight e o Bill Bowerman, na Califórnia. Eles importavam tênis do Japão, davam uma guaribada e vendiam nos Estados Unidos. E quem deu esse nome foi um colega do Phil Knight, que corria com ele, treinava com ele. Deu esse nome de Nike, a deusa da vitória. Não é? Isso foi no longínquo ano de 1971. Em 78, eles começaram a exportar para a América do Sul, não é? E para a Europa. E a partir daí, o sonho voou. Não é? O sonho voou. Então, eu deixo com os senhores essa minha conclusão, que eu lamento que eu cortei muito da minha apresentação por causa do tempo, não é? Até para dar oportunidade de discussão. Eu deixo com os senhores essa noção de que vamos parar de ficar pensando, de planejando, mas vamos agir, vamos fazer, porque nós vamos acertar, nós vamos errar, mas vamos fazer. Então, muito obrigado. Eu agradeço a gentileza do convite e fico muito entusiasmado e feliz de poder estar aqui ouvindo e aprendendo com tantos colegas tão qualificados e tão gabaritados. Não é? E um grande abraço para o meu colega e amigo, o Esperando de Macedo, o Arthur Esperando de Macedo, e seu nobre pai, o pai do Arthur, foi o conselheiro assim mais antigo do Conselho Nacional de Educação, que ensinou a muitos de nós a ter mais paciência e mais cuidado na análise dos processos, entendeu? E espero que ele esteja ouvindo, porque estou mandando para ele um grande abraço. Muito obrigado. Eu queria agradecê-lo, Freitas. Você é uma pessoa boníssima, uma mente brilhante, sempre enaltece o nosso SEBESP com palestras ordinárias, com seu bom humor. É uma pena que não estejamos juntos para brindar, tomar uma taça de vinho hoje à noite, mas de qualquer forma, fica aqui meu agradecimento eterno à sua presença, vê-lo bem, assim como o Cury, assim como Eduardo Parente, assim como todos que estão aqui congressando nesse 13º SEBESP. E, de certa forma, no momento de pandemia, é sempre uma situação bastante complexa, né? Fazer um evento dessa natureza, a internet às vezes oscila, mas de qualquer forma é gratificante que a gente possa se encontrar, mesmo que remotamente e mesmo que via digital.